Olá, graça e paz a todos. Esse recado ele é extremamente importante para toda a nossa comunidade. Ele é especialmente para os nossos pastores, ministros e líderes de ministério e os líderes de grupo de comunhão. Eu vou estar compartilhando com você um link. Esse link é um vídeo especial que você vai ver no YouTube sobre a criação e como que funciona a Casa de Paz. Por que é importante você ver esse vídeo? Porque o vídeo vai ensinar você a acompanhar a pessoa que você vai indicar para fazer a Casa de Paz. Então eu quero ressaltar que não é o líder de ministério nem o pastor que vai fazer a Casa de Paz. Ele vai indicar alguém do grupo de comunhão ou alguém do ministério. Para você acompanhar o trabalho e ser um trabalho efetivo, você precisa assistir o vídeo da explicação da Casa de Paz. Nós estamos em cima com o nosso evento e o nosso limite para a Casa de Paz vai ser de 40 Casas de Paz. Porque no final nós vamos receber essas famílias na igreja e nós queremos fazer um trabalho de excelência. Quero agradecer vocês e eu tenho certeza que Deus vai nos dar um tempo de colheita exponencial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nosso propósito aqui nessa noite é especialmente falar sobre as casas de paz, que são uma experiência que nós começamos em Ribeirão Preto há 5, 6 anos atrás e que já se espalhou pelo Brasil, por outras nações. Eu já até perdi o controle, aliás, eu nunca quis ter o controle. Mas o fato é que isso tem abençoado muitos ministérios e vocês certamente vão colher muitos frutos. Eu queria só, antes de conversar com você, eu não vou pregar aqui, mas contar um pouco da nossa experiência, como temos feito. Eu queria só fazer menção de alguns materiais que eu trouxe, porque, claro, o tempo que eu tenho aqui é limitado, está bem direcionado, mas a gente tem tanto mais para poder repartir. E há alguns anos eu descobri que uma boa forma de compartilhar as riquezas de Deus é através, especialmente, dos livros. Então eu trouxe alguns livros que eu queria apresentar para vocês. Esse aqui foi escrito pela minha esposa, Mônica, que é a parte mais bonita do meu ministério. Ele se chama Indesistível. E ela trata das mentiras e dos engodos que podem fazer até mesmo um grande homem de Deus, um profeta, desistir do seu chamado, dos seus propósitos. É um livro muito abençoado. Livre-se dos embaraços que podem impedir sua carreira de sucesso. Esse outro livro aqui é de minha autoria, Chaves da Relevância. Ele foi prefaciado por um grande amigo, Luciano Subirá. Vocês já teve aqui o Luciano, né? Aliás, o Luciano é o culpado do meu ministério com livros, viu, pastor? Porque ele não me incentivou, ele me oprimiu para escrever livros. E esse livro fala sobre o desafio que nós temos de fazer diferença. A proposta é: ouse ser diferente, assuma fazer a diferença. E o livro do meu coração, que é esse aqui, O Fazedor de Discípulos. Não há um assunto sobre o qual eu ministre mais, saio muito de Ribeirão Preto para falar sobre discipulado. Eu sei que vocês amam essa visão, que vocês vivem discipulado aqui, mas ainda temos tanto a aprender. Como nós vamos conseguir transformar pessoas comuns, às vezes pessoas problemáticas, em líderes abençoados, frutíferos, capazes. É sobre isso que trata esse livro. Como o carpinteiro de Nazaré transformou homens insignificantes em líderes bem-sucedidos. Graças a Deus, esse livro tem se espalhado pelo Brasil. Algumas igrejas têm adotado esse livro como um manual de discipulado quase. Comunidade da Graça, por exemplo, é uma igreja que eu respeito muito. Pastor Carlos Alberto Bezerra, nosso companheiro lá no Global, né? E pastor Carlos Alberto, com a sua igreja, já pediram uns 3.000 livros desses, para compartilhar com toda a sua liderança. Enfim, eu queria muito, muito que você conhecesse essa mensagem. Há outros materiais lá, o Manual das Casas de Paz, que nós usamos em Ribeirão, e muitas igrejas usam, embora aqui vocês vão trabalhar com material próprio, mas essa cartilha explicando detalhadamente o que eu vou tentar fazer aqui nesse tempo que eu tenho. E outros materiais que estão lá, pendrives com pregações, mensagens, enfim, eu não quero tomar muito tempo com isso,
mas eu queria que você passasse por ali. Eu não sou um vendedor de livros, eu sou um pregador da palavra, mas os livros são uma forma de deixar mais do que o púlpito me permite, tá bom? Tem um discípulo meu, pastor, junto comigo lá, aliás, está sendo ordenado agora no fim do mês, Moisés, ele pode se atender depois da reunião. Mas o nosso propósito aqui é falar sobre casas de paz. Eu sei que vocês já têm sido instruídos pelo seu pastor, já têm uma boa ideia, porque já estão prontos para sair por essa cidade. Mas eu acho que compartilhando aqui algumas das experiências que nós temos tido, porque, na verdade, isso não é uma visão, é uma estratégia de evangelismo, algo muito simples, e o poder das casas de paz está justamente na sua simplicidade. Alguns anos atrás, nós somos uma igreja, como você viu aí no vídeo, nós somos uma igreja com um pouco mais de 1.000 células em Ribeirão Preto, 6.000 e tantas pessoas nessas células. Mas alguns anos atrás, depois de um tempo assim de crescimento sobrenatural, eu percebi que a minha igreja estava migrando, sem perceber, da visão celular para a visão celulite. Vocês conhecem a visão celulite, não? Não conhecem? A visão celulite é o seguinte, é só para engordar crente. A igreja deixa de se mover no sentido de ganhar o perdido, de conquistar a cidade, e ela passa a se divertir com ela mesma. As células passam a apenas cuidar de quem já está lá, e os crentes ficam gordos, fortes, bonitos, mas deixam de produzir. E eu percebi que a minha igreja estava fazendo essa migração da visão celular para a visão celulite. E eu me preocupei com isso. Eu disse, meu Deus, nós precisamos recuperar a paixão, precisamos levar a igreja a olhar para fora sempre. A igreja precisa o tempo todo olhar para fora. E por que nós precisamos o tempo todo olhar para fora? Porque a nossa missão está lá fora. Você concorda comigo? Amados, vocês são uma linda igreja aqui. Vocês já são mais de 7.000 pessoas, pelo que o pastor Domingos estava me falando. Isso é tremendo. Precisamos dar graças a Deus por isso. Mas você não pode se sentir como parte de um povo bem-sucedido ainda. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, foi muito forte. E eu quero falar sobre isso porque esse é o combustível do nosso movimento. Naquela ocasião, nós estávamos alcançando, pela primeira vez, porque depois fizemos mudanças na estrutura, mas nós estávamos alcançando a casa das 1.000 células pela primeira vez, alguns anos atrás. Depois nós mexemos na estrutura, e essa contagem foi feita de uma forma diferente. E nós marcamos uma reunião, uma celebração com a igreja. Naquele momento, nós não cabíamos mais em nosso templo. Fomos para o ginásio de esportes da cidade. E quando eu cheguei, era dia 31 de dezembro, último dia do ano, última noite do ano. E quando eu cheguei naquele ginásio, lotado, cheio de crentes bonitos, fervorosos, adoradores como vocês são, eu fiquei tomado por aquela visão. Aqui você não conta isso para ninguém, tá? Mas, de certa forma, lá no meu coração, eu olhei para aquela multidão e me lembrei de quando eu havia chegado a Ribeirão Preto, com 20 anos, como um missionário, enviado para plantar uma igreja a partir do zero naquela cidade. E ao olhar o que Deus tinha feito, um certo orgulho, assim, um sentimento de satisfação de quem diz assim, uau, olha o que Deus fez, que multidão tremenda, e Ele me usou para isso aqui, eu com os meus botões, né? E enquanto eu estava ali nessa contemplação, que depois eu fui ver que era absurda, o Espírito Santo me raptou, me tirou dali, assim, sem aviso prévio. O Espírito Santo me fez dar uma volta naquela cidade de Ribeirão Preto. E eu vi, durante alguns minutos, na minha cidade, coisas que, por anos, eu não tinha prestado atenção. Enquanto o culto estava transcorrendo,
eu estava percebendo coisas que estavam do lado de fora. Eu vi tanta miséria na minha cidade. Eu vi homens abandonados nas ruas, sem ter alguém, velhos, anciãos, sem ter com quem compartilhar aquela última noite do ano. Eu vi meninos cheirando cola na rua, eu vi bêbados entrando em casa, arrebentando as portas, ameaçando suas famílias, tanta desgraça, que quando a minha consciência voltou para aquele ginásio cheio de crentes abençoados, ao invés de orgulhoso como eu estava poucos minutos antes, eu estava chorando com muita vergonha de Deus, muita vergonha. Poucas vezes eu senti tanta vergonha de Deus quanto naquele dia. E por que a vergonha? Porque por alguns minutos eu me dei por um pastor bem-sucedido de ter naquela ocasião uma igreja com cerca de 4.000 pessoas, me esquecendo de que do lado de fora haviam mais de 500.000 pessoas perdidas. E a consciência de que eu não posso me dar por bem-sucedido enquanto houver um perdido lá fora, mudou muitas coisas na minha vida e no nosso ministério. Jesus se movia não por ambição. Eu acredito que a ambição seja um combustível muito poderoso. Há pastores se movendo por ambição, há líderes se movendo por ambição, há ministérios fazendo muito, movidos por ambição. Mas o combustível que o Senhor quer nos dar é o mesmo que movia Jesus. A Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, alimentava as multidões. Diga, compaixão. Então, nós não podemos nos divertir com a bênção aqui dentro, nos esquecendo de quem está lá fora, alijado de tudo isso. Esse é o nosso motivo. E quando eu percebi que a minha igreja estava começando a perder isso, eu fui buscar a Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso de algo que mova de volta a minha igreja para a sua missão. E foi quando Deus abriu os meus olhos para enxergar Lucas capítulo 10 sob uma ótica diferente da que eu sempre enxerguei. Lucas 10 é um texto muito conhecido. Eu já havia, claro, lido e pregado sobre ele tantas vezes, mas quando eu estava nessa busca, o Senhor me mostrou algumas coisas muito simples, óbvias, mas que eu nunca tinha percebido. O que acontece em Lucas capítulo 10? E é aí que nascem as casas de paz. Às vezes eu vou em algum lugar, pastor, e me apresento, olha, está conosco aqui o pastor Danilo, que é o criador das casas de paz. Eu já corrijo, eu não sou criador de nada. Quem inventou esse negócio foi Jesus. Está na Bíblia, eu só percebi. Porque o que Jesus fez em Lucas capítulo 10? Eu vou dar para você aqui aquilo que você já conhece, mas sob a minha ótica. E vai ajudar você. Em Lucas capítulo 10, Jesus chamou 70 novos convertidos. Eu quero enfatizar que eram 70 novos convertidos. Eram discípulos de Jesus, sim, novos convertidos. E por que eu digo que eles eram novos convertidos? Em primeiro lugar, porque na equipe de Jesus só tinha novo convertido. Você já parou para pensar que Jesus, no final do ministério dele, quando Jesus chegou ao final do seu ministério terreno, o crente mais maduro da igreja de Jesus tinha 3 anos de conversão? Então, Jesus só tinha novo convertido na turma dele. E aqueles 70, mais ainda, porque a Bíblia diz que eles foram cumprir a sua missão e quando voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, nós expulsamos demônios. Ou seja, até aquela ocasião, eles não haviam experimentado nem coisas básicas como expulsar demônios. Foi a primeira vez. E eu estou enfatizando que eram novos convertidos, por quê? Porque essa estratégia não depende de bagagem. As casas de paz, elas são implementadas por pessoas que, claro, têm uma experiência com Deus. Precisam ser pessoas convertidas. Mas não precisam ser pessoas experientes. Não precisam ser líderes. Não precisam ser pessoas super preparadas, absolutamente bem treinadas, não. Porque a missão que elas terão é muito simples.
Então Jesus chama 70 novos convertidos, os organiza de 2 em 2 e dá a cada dupla uma missão. Qual foi a missão que Jesus deu àquelas duplas? Olha, vocês vão se espalhar por essa região, vão inclusive para aldeias, cidades diferentes. Vocês vão fazer contato com pessoas. Eu estou parafraseando, mas você pode conferir absolutamente tudo que eu estou te falando em Lucas capítulo 10, ok? Eu só estou traduzindo aqui da minha forma. Então Jesus manda esse pessoal de 2 em 2 fazer contato, bater na porta da casa de pessoas que possivelmente eles nunca tinham visto. E Jesus diz assim: quando vocês entrarem numa casa, digam dentro daquela casa: a paz de Deus seja nesta casa. E Jesus disse: se houver ali um filho da paz, diga comigo, filho da paz. Esse termo é muito importante para nós, o filho da paz. Nós vamos usar isso. Foi Jesus que inventou esse termo. Jesus disse: se houver ali um filho da paz, permaneçam naquela casa, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino, até que eu vá. Na verdade, Jesus, no capítulo 10, versículo 1, diz que Jesus os enviou adiante da sua face, aos lugares aonde ele iria. Ou seja, Jesus prometeu que iria em cada uma dessas casas. Ele disse para essas duplas: encontrem um filho da paz. Quem é o filho da paz? É alguém que não me conhece, mas que, ouvindo vocês falarem, está disposto a abrir a sua casa e receber vocês. Quando vocês encontrarem, se vocês baterem na porta de uma casa e a porta não se abrir, vocês não forem bem recebidos, não percam a paz. Jesus diz: batam o pó, saiam, procurem outra porta. A paz vai retornar para vocês. Então essa estratégia, gente, não é para ninguém perder a paz, ok? Não precisa ficar aflito. É para distribuir a paz. Mas se vocês forem bem recebidos, Jesus disse: fiquem naquela casa. Permaneçam ali, não mudem de casa em casa. Fiquem naquela, comendo o que for oferecido. E o que vocês vão fazer ali? Vocês vão pregar o evangelho do reino, vocês vão curar os enfermos, enfim, vocês vão abençoar as pessoas. Gente, eu pagaria caro, mas pagaria mesmo, para saber como foi. Às vezes eu fico me mordendo, porque a Bíblia não conta tudo. Você não é assim, não? Curioso? Quem é curioso aqui? Pois é. Eu queria que a Bíblia contasse como foi aquele tempo, mas não conta. Mas a Bíblia conta como voltaram os 70. Diz que voltaram os 70, todos, sem exceção, possuídos de alegria. Uau! Você já viu um crente possuído de alegria? Gente, eu tenho visto crente possuído de raiva, de inveja, mas um crente possuído de alegria é muito poderoso. E por que eles voltaram possuídos de alegria? Porque eles foram usados por Deus. Eles diziam: Senhor, até os demônios se submeteram a nós. E Jesus disse: não foi só isso, meus filhos. Na verdade, vocês estão aí felizes porque venceram demônios. Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Como quem diz assim: o prejuízo que vocês deram ao inferno foi muito maior do que vocês puderam perceber. Amém? Bom, quando eu li Lucas capítulo 10 com essa ótica, falei: pronto, vou fazer isso com a minha igreja. Vou enviar todo mundo, os novos convertidos, os adolescentes, os velhos, os líderes, todo mundo. Vou organizar todo mundo de 2 em 2 e vou desafiá-los a saírem pela cidade em busca de quem? Dos filhos da paz. Quem é o filho da paz? O filho da paz é alguém que não conhece Jesus. Ou, eventualmente, alguém que já seguiu a Cristo, mas que o abandonou, está desviado. E nós vamos oferecer paz para as pessoas. E aquelas pessoas que abrirem a porta para nós, nós vamos entrar nessa casa. E nós vamos permanecer nessa casa por um tempo. E nós determinamos, no nosso caso aqui, 7 semanas, a princípio.
Porque, na verdade, nós não queremos ficar 7 semanas numa casa, nós queremos ficar para sempre. Mas nós propomos 7 semanas. E assim nós temos feito já há 6 anos. Todos os anos, uma vez por ano, a comunidade cristã de Ribeirão Preto se move na direção dos filhos da paz. Nós vamos fazer contato com pessoas e vamos descobrir quem são as pessoas que estão precisando de Deus e com o coração aberto. E aí nós entramos na casa delas e aí permanecemos. Nesse ano, agora há um mês e pouco, nós terminamos a nossa campanha desse ano. Foi o ano em que nós entramos no menor número de casas de paz. Parece que nosso pessoal estava, num momento que nem todo mundo se moveu como nos anos anteriores. Esse ano nós estabelecemos 1.315 casas de paz. Há 2 anos atrás, num só dia, nós entramos e permanecemos em 1.800 e tantas casas. Eu estou falando de casas de pessoas não convertidas. E não é que nós entramos para fazer um culto ali e depois saímos e deixamos um folheto. Não, nós entramos naquela casa e nós permanecemos por pelo menos 2 meses naquela casa, pregando o evangelho do reino e orando por milagres. E vendo milagres acontecer. Todos os anos fazemos isso. Se você perguntar, mas por que vocês só fazem uma vez por ano? Porque no nosso caso, de fato, toda a igreja entra, é muito intenso. E depois nós precisamos de tempo para fazer outras coisas, no resto do ano. Consolidar essas pessoas, levá-las ao batismo, levá-las ao discipulado, levantar novos líderes. Então a igreja não vive só de ganhar pessoas. Ok? Eu estou conseguindo me expressar, você está entendendo? Muito bem. Como é que a gente se prepara para as casas de paz? Todos os nossos conceitos são inspirados por Jesus. Quando Jesus enviou 70, embora eles não fossem pessoas que necessitassem de um grande treinamento, Jesus advertiu sobre algumas coisas. Primeira delas, oração. Jesus disse, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não é para um piquenique. Não é para um parque de diversões. Vocês vão entrar num território hostil. Porque quando você entra numa casa, você não entra numa casa desocupada. Tem um valente ali, dizendo, essa casa é minha. Então, nós não fazemos isso sem muita oração. Costumamos ter, no mínimo, 1 mês de oração com toda a igreja, pela cidade. Nesses últimos 2 anos, um grupo de intercessores da nossa igreja, Ribeirão Preto, tem um anel viário de 48 quilômetros. É uma pista que contorna a cidade e toda ela dá 48 quilômetros. Nós tivemos um grupo de intercessores que, por conta própria, resolveu dar 7 voltas na cidade orando pela colheita das casas de paz. É claro que eles não fizeram isso de uma vez. Então, a cada fim de semana, eles davam uma volta. Eram 11 horas de caminhada orando pela cidade. E dizendo, Senhor, desata a salvação, liberta a mente das pessoas, leva-nos aos filhos da paz. Então, eu estou te contando isso porque eu acredito que o resultado final vai ser proporcional ao movimento de oração que a igreja faz. Amém, gente? Amém. Jesus disse, olha, a seara é muito grande, foi nesse contexto que ele disse. É muito grande, roguem ao Pai que envie trabalhadores. Tem que haver rogo. Então essa é uma dica. Outra coisa que Jesus falou quando enviou 70 foi o seguinte, olha, se vocês encontrarem alguém pelo caminho, não cumprimentem. Sigam adiante. O que Jesus estava ensinando? O povo ser mal educado? Você acha que Jesus estava ensinando seus discípulos a serem mal educados? Não, né? Jesus estava falando sobre foco. Diga foco. Ou seja, agora vocês precisam se concentrar numa missão. Vocês vão encontrar um filho da paz e entrar na casa dele. Então não percam tempo com outras coisas. Põe o foco nisso. Porque se a igreja ficar distraída com um monte de coisa, ela não vai conseguir fazer a colheita no nível mais excelente.
Então, nós colocamos todo o nosso foco. No nosso caso, não será o caso de vocês aqui. E aqui eu abro um parêntese para dizer que quando eu conto a nossa experiência, é apenas uma experiência. Nós não criamos um modelo que tem que ser rigidamente seguido por ninguém. Ok? Então, cada ministério entende como aquilo vai se adaptar melhor. No nosso caso, nos últimos anos, durante esse período, nós não suspendemos as nossas células, mas as reuniões de células passaram a ser só reuniões de supervisão. O líder de célula se reunia com seus discípulos para saber como é que estão as casas de paz deles, que dificuldade eles estão tendo para orar juntos, mas durante esse tempo a gente não tinha preocupação de fazer uma célula normal, porque nós estávamos, na verdade, com as nossas células pulverizadas na cidade. É para todo mundo. Nós, lá em Ribeirão Preto, enviamos todo mundo. É convertido, já está batizado? Vai. Mas eu sou um adolescente? Vai. Aliás, acontece cada coisa. Acho que na primeira ou segunda edição das Casas de Paz, estamos terminando um culto, e um garoto, dos seus 15 anos, cabelinho arrepiado, moicano, chegou para mim e falou: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Aí ele mostrou um garoto que estava com ele, de uns 13, falou: esse aqui é meu discípulo. Eu já gostei da história, falei: esse menino entende da coisa, né? Eu falei: tudo bem, tudo bem. Então, pastor, nós começamos uma casa de paz na casa aqui do fulano. Eu falei: mas se ele é seu discípulo, ele é crente. Casa de paz não é para ser na casa de crente, é para ser na casa de pessoas não crentes. Ele falou: tudo bem, pastor, mas ele é crente, mas o pai dele não é. E o pai dele aceitou. Eu falei: então está valendo. Ele falou: então, pastor, e o menininho do lado só, né, confirmando. Começamos a casa de paz, pastor, o pai dele estava cego, porque deu uma doença e o médico disse que se o pai dele operasse, ele tinha possibilidade de recuperar 10% da visão. Então, ele não estava enxergando nada. Aí, pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Eu cheguei lá, primeira reunião, peguei óleo e lambrequei no olho do pai dele. E orei. E o menininho só confirmando. Ele falou: e não aconteceu nada, pastor, na hora. Mas no dia seguinte, pastor, o pai dele, na hora que acordou, abriu os olhos. O pai dele está enxergando perfeitamente. Minha casa de paz está bombando, pastor. Está assim, ó. Então, isso é uma experiência entre muitas experiências de cura, de milagres. Por quê? Porque quando nós enviamos as pessoas, nós enviamos com uma autoridade. Quando os discípulos voltaram dizendo: Senhor, foi maravilhoso, Jesus diz: claro, eu vos dei autoridade. Então, é muito importante que as pessoas sejam enviadas, que as duplas sejam enviadas debaixo de autoridade. Nós fazemos um culto antes e enviamos, ungimos os líderes, ungimos as duplas, todo mundo. Você está ungido para fazer milagres, para impor as mãos sobre cancerosos. Por quê? Porque você não está indo em nome da igreja, não está indo em nome do pastor, você está indo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E as pessoas que creem nisso vão. E como a igreja, tanto antes quanto durante aquele período, no nosso caso, 7 semanas, como a igreja está em forte esquema de oração, os milagres acontecem. Amém? Então, nós estamos indo, em primeiro lugar, para abençoar as pessoas. Mas, claro, nós queremos salvar as pessoas. E nós queremos, inclusive, isso só vai ficar claro para elas depois, nós queremos que aquela casa de paz que se abriu se transforme, se possível, numa nova célula. Então, é uma estratégia de evangelismo, mas é uma estratégia de multiplicação celular. Ok? Muito bem. Como é que a gente acha o filho da paz? Porque não está escrito na testa de ninguém, filho da paz. Não está. Ok?
Então, nós precisamos achar os filhos da paz. Como é que nós fazemos? Lá, nós costumamos dar um tempo, nós marcamos o dia D. O dia D é o dia em que todas as casas de paz vão começar. Essa é a nossa experiência. E nós temos uma facilidade, porque nós temos um programa na TV, que vai para 80 cidades da região. Então, nós usamos o programa, que é no domingo de manhã, para dar o start. Então, as pessoas... Vamos dizer que eu marque o dia D para daqui a um mês. Então, eu libero, eu envio as duplas, e eles vão fazer contatos com pessoas. A começar por gente que eles conhecem, seus amigos, seus familiares, enfim, não é? Mas vão fazer contatos com pessoas que eles não conhecem também. Por exemplo, uma boa forma de encontrar um filho da paz é a seguinte: está todo mundo ligado nisso, né? Então, naquele período que antecede o começo da campanha, as pessoas estão buscando um filho da paz. Ela já sai de casa, de manhã, para o seu trabalho, mas pensando, não, Deus vai me dar uma oportunidade de conhecer alguém hoje, ou de contactar alguém que tem o coração aberto, que precisa de Jesus. E uma boa forma é o seguinte: abordar uma pessoa, vamos dizer que você para num posto de gasolina, o frentista está ali abastecendo seu carro, ou o gerente do posto está dando sopa, e você começa a conversar com ele, e chega num ponto que você diz assim: vem cá, tem alguma coisa roubando a sua paz? Roubando a sua tranquilidade, a tranquilidade da sua família? Tem alguma coisa preocupando você, angustiando você? Gente, eu não sei aqui em Marília, mas lá em Ribeirão Preto, a gente não precisa andar muito para encontrar gente com problema. Aqui é assim também? Aqui é assim também? Eu sabia, só estava querendo confirmar. Então, você pergunta para uma pessoa se há algo roubando a paz dela, roubando, não é, a tranquilidade do lar. Se ela compartilha um problema, puxa, olha, eu estou com o meu casamento destruído, eu estou com um filho nas drogas, eu estou com uma pessoa enferma na minha casa, morrendo. Pronto, mordeu a nossa isca. Porque se ela compartilha um problema, nós vamos desafiá-la, nós vamos dizer, seja ela um conhecido de muito tempo ou não, nós vamos dizer: você topa buscar a Deus? Eu sirvo a um Deus de milagres. Vamos buscar a Deus por essa situação, para que a paz volte à sua casa? Se a pessoa não fecha a porta, a gente entra. Então, se ela não fecha a porta, eu falo: olha, vamos fazer o seguinte, durante 7 semanas vamos buscar a Deus. Eu vou na sua casa, eu vou levar um amigo meu. Nós vamos orar com você, um tempo muito rápido, uma reunião muito simples, onde nós vamos compartilhar com você um princípio de fé e nós vamos orar por essa questão. Porque, afinal de contas, nós fomos levar paz para dentro daquela casa, então nós precisamos atingir o problema que está roubando a paz, certo? Então, por exemplo, esse ano, nós estávamos nesse período que antecedia o dia D. E eu estava procurando um filho da paz também, porque lá todo mundo, pastor, todo mundo abre casa de paz. E os pastores, às vezes, têm um grande problema, não é, pastor Domingos? Que a gente é uma ilha cercada de crentes por todos os lados. Às vezes, eu olho para o lado, só tem crente, eu trabalho num ambiente que só tem crente, eu estou todo dia cercado de crente. Mas, ok, eu tenho que fazer caminhos para fora. Aí um dia eu acordo e oro: Senhor, eu quero uma oportunidade hoje. Eu quero achar o meu filho da paz. Eu quero abrir minha casa de paz. Saí. Fui fazer as minhas atividades. E entrei numa ótica para mandar fazer as lentes desse óculos aqui. Entrei na ótica, uma moça me atendeu. Começamos a conversar. Eu percebi que ela era muito ansiosa. Começamos a conversar, ela começou a abrir o seu coração ali, a vendedora da ótica. E dizer que ela faz um tratamento psiquiátrico, porque ela é muito ansiosa e tal, pronto. Me deu a oportunidade. Eu falei: querida, você precisa conhecer Jesus. Você precisa de paz, você não vai ser psicólogo, tudo bem, você pode fazer o tratamento, ajuda, mas você precisa de uma experiência com Jesus. Você já ouviu falar de casas de paz? Ela: não. Quando eu falei casas de paz, as outras 2 moças vendedoras já encostaram. O que é isso? Falei: vem cá que eu vou falar. Bom, para resumir, eu saí daquela ótica com meu óculos novo
e com uma casa de paz aberta, com as funcionárias da ótica. E essa casa de paz, então, transcorreu durante esses últimos meses, não é? E nós abrimos dessa casa de paz 2 células. Uma de rapazes, que eram os namorados das meninas que estavam lá na ótica, e com elas. Então, abrimos uma célula de rapazes e uma célula de moças, que eu entreguei para minha filha e para o meu genro cuidar. Já estão consolidando esse pessoal aí. Notou como se faz? Quer dizer, nós estamos buscando o Filho da Paz. Então, vamos estabelecer um contato e vamos propor: abre a sua casa, vamos buscar a Deus. Deus é um Deus de milagres. Se uma pessoa abre a sua casa, pronto. Aí nós combinamos, vamos começar tal dia. Como lá nós marcamos o dia para todas as casas de paz começarem, então todas começam no mesmo dia. Vocês estão entendendo? E nós usamos o nosso programa de televisão. Isso é só um detalhe, nós temos essa facilidade. Porque pela televisão, na primeira reunião da Casa de Paz, eu prego em todas as casas de paz. Preparamos um programa especial para isso. E depois, cada Casa de Paz vai seguir a sequência das 7 semanas, de acordo com a conveniência, o dia, a hora, e depende dos filhos da paz e dos semeadores. Nós chamamos essa dupla de semeadores da paz. Ok? Então, fazemos as 7 semanas. Eu não sei como o pastor Domingos vai trabalhar isso, não tivemos o tempo para conversar detalhadamente, mas nesse material que nós usamos e que muitas igrejas usam, eu preparei 7 ministrações. São 7 palavras muito simples, que qualquer novo convertido, que um adolescente pode compartilhar. Mas são simples, mas não são aleatórias. Elas estão organizadas de uma maneira muito inteligente. E essa inteligência é do Espírito Santo. Não é minha, não. Por quê? Porque no na primeira reunião da Casa de Paz, cada ministração dessa, das 7, é baseada num episódio bíblico em que nós estudamos o que aconteceu numa casa quando Jesus entrou naquela casa. Ou quando alguém enviado por Deus entrou numa casa e o que aconteceu ali. E estrategicamente, irmãos, nós começamos com a experiência de Cornélio, que está em Atos capítulo 10. Quem era Cornélio? Cornélio era um cara religioso, gente boa, que dava esmolas, que fazia orações, mas que estava perdido, porque não conhecia Jesus. E Pedro, com alguns irmãos, foi à casa de Cornélio. Quem conhece a história de Cornélio aqui? Quem conhece? Ok. Pedro foi à casa de Cornélio e para pregar o evangelho ali. Mas quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele não encontrou só Cornélio. Porque Cornélio tinha reunido seus amigos e os seus familiares. Então a casa estava cheia. E a colheita foi grande ali. Então, intencionalmente, nós falamos sobre Cornélio na primeira reunião. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós queremos dizer para as pessoas: olha, você pode ter religião, você pode ser até gente boa, mas sem Jesus você está perdido, você precisa da salvação. E a segunda coisa que nós queremos dizer na primeira reunião é a seguinte: não é só você que precisa disso. Há pessoas que você conhece, há pessoas que você ama e que também precisam de paz. Por que você não faz como Cornélio e chama essas pessoas para a próxima reunião? Então perceba que nós não estamos querendo apenas trabalhar com o Filho da Paz, aquele que abriu a porta para nós. E nem somente com a sua família imediata, os que vivem naquela casa. Nós queremos também usar essa pessoa como ponte para nós alcançarmos outras pessoas. Ok? Mas, normalmente, essa pessoa vai estar um pé atrás. Ele não é crente, ele está desconfiado, né? O que esses crentes vão aprontar aqui na minha casa? Então, se você falar assim, convida outras pessoas para virem, a princípio, a maioria deles não vai convidar. A não ser que seja um cara daqueles animadão que a gente encontra por aí, né? No ano retrasado, aliás, há 3 anos, eu abri uma casa de paz com um moço chamado Juliano. O Juliano, na primeira reunião que eu fiz, antes de eu falar do Cornélio, ele já encheu a casa. Eu cheguei para reunir com ele a esposa, tinha umas 12 pessoas lá. Então, eu fui para a galera, né?
Aproveitei. O Juliano hoje é um líder de célula super frutífero, foi ganho numa casa de paz comigo. Era um empresário que estava quebrado. Quando eu perguntei para ele, você está bem? Ele falou, não. Eu falei, então, eu tenho algo para te dizer. Então, ok. Então, nós desafiamos essa pessoa a convidar, mas não apenas desafiamos a convidar, nós forçamos um pouco a barra. Você sabe forçar a barra para salvar gente? Não. Se você não sabe, você tem que aprender a forçar a barra para salvar gente. Porque a salvação é um negócio desesperador, as pessoas estão indo para o inferno, então não dá para você ficar pedindo licença. Você vê um incêndio, uma casa pegando fogo, você vai falar assim, ô moço, posso entrar para te salvar? Vai fazer isso? Vai não, né? Vai meter o pé na porta e vai fazer alguma coisa. Pois então. Então nós precisamos ser um pouco agressivos. Então nessa primeira reunião, o que a gente faz? Quando vê que a pessoa não vai ter aquela atitude de chamar. Vem cá, fulano. Não tem aqui vizinhos que você se relaciona, pessoas que você conhece, que você troca uma conversa de vez em quando? Tem. Então, vamos lá agora. Terminou a primeira reunião, depois da primeira reunião, vamos bater na porta do seu vizinho, vai lá comigo, porque se eu chegar lá sozinho, ele não vai nem me dar bola. Aí a gente vai lá com o filho da paz, né? Olha, seu fulano, estamos aqui fazendo, a partir de hoje, uma reunião na casa do seu amigo aqui, para abençoar as famílias. E por que o senhor não vai? Se o cara falar assim para a gente, ah, tá, eu vou. A gente fala, então tá, eu passo aqui um pouquinho antes, só para te lembrar. Porque senão, né, ele dá um drible e deixa a gente a ver navios. Quem está entendendo o espírito da coisa? É para salvar o máximo possível, gente. Muito bem. Então, vamos 7 semanas. Primeira reunião, usamos lá Cornélio. Na segunda reunião, a gente fala sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu já não era tão gente boa assim, né? Zaqueu era um publicano, malandrão. Mas quando Jesus entrou na casa dele, o que aconteceu? Conversão. Zaqueu mudou de vida, Zaqueu se arrependeu. Zaqueu disse, Senhor, eu tenho defraudado tantas pessoas, eu preciso restituir. Então, na segunda reunião, nós estamos falando sobre conversão, mudança de vida, arrependimento de pecados. Então, percebe, não é a nossa proposta enganar as pessoas, nós queremos pregar o que Jesus mandou pregar, o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho do governo de Deus sobre a vida das pessoas. E assim vamos, semana após semana, ministrando a cada semana. A reunião deve ser uma reunião curta, como uma reunião de célula, normalmente. Uma reunião que não passe de 1 hora, no máximo 1 hora. Uma reunião onde você não vai botar o cara lá sentado, pegar um microfone, vestir uma gravatinha, nada disso. É uma reunião de interação, né? Onde você vai compartilhar aqueles princípios com aquelas pessoas e vai ter um tempo de oração por elas a cada semana. Por aqueles problemas. Tem uma pessoa com câncer naquela casa, ora, impõe as mãos, semana após semana, impõe as mãos e ora. Profetiza sobre essa pessoa. E assim nós vamos fazer durante as 7 semanas. O que vai acontecendo com o processo é que muitas pessoas vão se convertendo, outras não. Mas todas têm a oportunidade da salvação. Um detalhe, os nossos cultos durante aqueles 2 meses, são 2 meses, né? 7 semanas, na verdade são 8 semanas, porque tem o dia D e depois mais 7 semanas. No nosso caso, vocês vão fazer aqui de uma forma diferente. Mas durante o período das casas de paz, como eu falei, nós colocamos o foco nisso. Então, as nossas reuniões gerais da igreja, em todos os nossos cultos durante aquele período, nós temos o momento dos filhos da paz. Então, normalmente, antes do pastor pregar, depois do louvor, vai alguém lá na frente, ou mesmo o pastor, e fala assim, vem cá, gente, tem alguém aqui que é um filho da paz, que abriu a sua casa para nós, ou que está frequentando uma casa de paz e que nunca esteve aqui nessa igreja? Aí é festa, meu irmão, porque nesse período os cultos estão cheios, todos os cultos estão cheios de visitantes. Por quê? Porque os semeadores da paz lá na casa de paz estão, desde a primeira reunião, também trabalhando para que aquelas pessoas venham a um culto da igreja.
para que elas percebam o ambiente da igreja, para que elas percebam que não são só 2 pessoas que estão orando por elas, mas que tem uma multidão orando por elas. Isso é impactante para elas. Então, nesse momento, eu chamo os filhos da paz, vem aqui para frente. E é um momento de muita alegria, porque sempre tem muita gente pela primeira vez. E aí vem o semeador da paz, vem junto com o filho da paz, com aquele sorriso 2 por 2. Por quê? Porque ele está feliz, ele está sendo usado por Deus. E aí nós temos um momento de oração por eles, consagramos aquelas casas. Nós usamos um símbolo, nós não exploramos nenhuma forma de supersticiosidade. Nós usamos eu não sei se a gente trouxe ali, se o Moisés trouxe, um chaveiro com 7 chaves. E as chaves são uma forma didática de que as pessoas guardem o que foi ministrado. Então, em cada chave está escrito o tema da ministração daquela semana e o texto bíblico principal. Então, a cada semana nós pegamos, os líderes ali, os semeadores da paz, pegam aquela chave e dá para o filho da paz para ele botar no chaveiro. Então, ele vai botando no chaveiro até completar 7 chaves. É uma forma também de incentivar a pessoa a ir até o fim, a não falhar, não perder o ciclo. Não são coisas fundamentais, mas são coisas que motivam as pessoas. Ok? E essa recepção na igreja é sempre muito importante. Quando vai chegando já lá pela 5ª semana, 6ª semana, nós já estamos começando a falar do encontro para essa pessoa. Vocês fazem um encontro aqui, faz parte da consolidação dos novos convertidos. Lá também nós já fizemos no ano, 2 ou 3 anos atrás, eu já me confundo, nós fizemos um encontro com quase 600 novos convertidos. Só um encontro, primeiro encontro. Já pensou? E assim estamos fazendo agora, Já fizemos, depois dessa rodada, já fizemos 2 encontros, vamos ter outro daqui a 3 semanas, e vamos fazendo encontros até todo mundo que foi ganho participar do encontro. Quando termina as 7 semanas, essas pessoas estão absolutamente evangelizadas. Muitos milagres aconteceram. E aí nós vamos puxar a rede. O que é puxar a rede? É saber quem se converteu, quem está afim. Não é? Na minha casa de paz, esse ano, aconteceu isso. Quando chegou lá na 5ª semana, eles mesmos já começaram a falar, mas pastor, está acabando, e aí como é que vai ser depois? Eu falei, depende de vocês. Se vocês querem continuar, vamos continuar. Não, nós queremos continuar. Então tá combinado, vamos continuar. Isso aqui vai ser uma casa de paz perene. Na verdade, virou 2 células. Então, é assim que a gente faz. Quando termina, nós vamos fazer os encontros para levar todo esse pessoal. Normalmente, nós fazemos uma grande celebração dos Filhos da Paz, para trazer todo mundo, para um culto especial. Às vezes, a gente faz esse culto em praça pública, porque quando vem todo mundo não cabe, nem a nossa igreja cabe no nosso tempo. Nós temos um auditório com 3.000 cadeiras, mas não cabe nem a igreja. Então, às vezes, nós vamos para a praça. Temos uma praça lá perto e fazemos a céu aberto. E assim nós temos feito a cada ano uma colheita tremenda, temos deixado a semente plantada no coração de muita gente também, que não se converte agora, mas que... Nessa casa de paz que eu fiz esse ano, uma das moças, que era vendedora na ótica, ela tinha feito a casa de paz 2 anos atrás. E ela não se converteu. Ela se converteu agora. Ela quis fazer de novo, porque foi bom, mas ela não se converteu lá atrás. Enfim, meus irmãos, esse é o aspecto geral. É assim que nós temos feito, é assim que a maioria das igrejas que eu tenho acompanhado centenas de igrejas que estão fazendo isso, E tem sido não apenas uma forma de nós ganharmos vida, mas tem sido uma forma tremenda de gerar novos líderes. Porque, por exemplo, vamos imaginar, uma casa de paz foi dirigida por 2 pessoas novas convertidas que não fizeram a nossa escola de crescimento, que é a escola de líderes. Nós temos uma escola de preparação de líderes. Mas vamos dizer que 2 pessoas estabeleceram uma casa de paz e elas não fizeram o treinamento. E a casa de paz delas vingou, as pessoas se converteram, estão querendo continuar. O que nós fazemos?
nós dizemos, olha, você tem aí uma célula embrião. Se você quiser dar sequência nessa célula, você tem que agora, imediatamente, entrar na escola de crescimento. E aí você vai continuar dirigindo essa célula, claro, sob supervisão, enquanto você faz o treinamento. Se você não entrar imediatamente, você não está treinado para ser um líder de célula. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos te manter aqui, porque essas pessoas estão vinculadas a você, mas nós vamos trazer um líder que já foi treinado e botar para assumir essa célula. Como a maioria dessas pessoas não está querendo entregar o osso, porque elas estão amando ser usadas por Deus, o que elas fazem? Elas entram na escola de crescimento, coisa que antes elas não estavam interessadas em fazer. Não é? E nós sempre programamos o começo de novas escolas de crescimento logo depois da campanha das Casas de Paz, para que esses líderes sejam treinados e deem sequência ao processo. Ok? Pastor, seria interessante abrir para alguma pergunta, tá bom assim? Deu para entender, irmãos? Isso é como nós fazemos, né? Seu pastor estudou, se inspirou, não é? Desenvolveu o seu próprio material, está orientando vocês com alguns detalhes, a essência é a mesma, espero que tenha contribuído, mas, enfim, com alguns detalhes que se encaixam mais na realidade de vocês. Eu oro para que seja uma grande colheita. Eu não sugiro que você chegue na sua célula e diga assim, pessoal, quem quer fazer parte? Porque alguns pastores queimam o cartucho por causa disso. O pastor chega lá na sua igreja e diz assim, irmãos, nós vamos começar as casas de paz, então, os irmãos que estiverem interessados, me procura no final do culto. Ele vai ficar com 5 gatos pingados fazendo. O que nós aconselhamos é desafia todo mundo. Chega na tua célula, organiza todo mundo de 2 em 2 e fala assim, a tua missão é nos próximos dias encontrar um filho da paz e abrir uma casa de paz. Se você me perguntar, lá em Ribeirão Preto, todo mundo faz? Não. A maioria faz. Alguns não fazem. Alguns são devagar. Alguns estão passando por um problema, estão doentes naquele momento, sem gás para fazer. Então, nós não deixamos essas pessoas dispersas. Um detalhe importante, pastor. Quando nós enviamos, nós não deixamos aqueles... Porque nós enviamos os batizados. Nós sempre temos muita gente na nossa igreja que ainda não é batizado, está em processo de consolidação. E aí, esse pessoal fica esquecido durante 2 meses? Não. Nós pegamos aquele que não é batizado e enviamos de contrapeso com uma dupla. Você vai acompanhar o teu líder na casa de paz dele, você vai acompanhar isso aqui para você também estar contribuindo. Nós só não damos a ele a responsabilidade de dirigir uma casa de paz, de ministrar. Por quê? Porque ele ainda não é nem batizado, então ele não está minimamente consolidado. Amém, queridos? Eu oro para que Deus realmente use vocês, que eu possa ouvir notícias de que aqui em Marília vocês arrebentaram a boca do balão, de que aqui vocês estão abrindo muito mais casas de paz do que nós lá em Ribeirão Preto. E na hora que isso acontecer, você pode contar, na próxima versão das casas de paz, quem vai dar mais fruto são os filhos da paz que são ganhos agora. Porque quando alguém é ganho numa casa de paz, ele fica louquinho para ser usado por Deus como um semeador da paz. Vocês vão ver isso acontecer aqui. Que Deus abençoe você. Eu espero voltar aqui em uma outra ocasião para falar sobre discipulado. A gente vai combinar aí, não é? Vamos combinar sobre isso. Mas, assim, por favor, mete a cara. Fala para o seu vizinho aí, mete a cara, meu irmão. Mete a cara. Amém? Porque vocês vão fazer a colheita mais sobrenatural que vocês já experimentaram até hoje. Eu creio de todo o meu coração. Deus abençoe.